Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer o nosso segundo programa do Fala Mulher. Recebi várias notícias, várias mensagens, comunicações e hoje eu vou contar para vocês uma das histórias, né? Como comentei no nosso primeiro encontro, que a gente se apresentou, colocamos os objetivos, o itinerário, o que nós pensamos, né, de trabalhar no Fala Mulher. Hoje vou trazer para vocês uma história, uma história que vem de tempos muito antigos, muito remotos, né? E depois ela é organizada na Idade Média e chega até nós como a história do Barba Azul. Então, uma história que acontece em algum momento, em algum país, né, na Idade Média, na Europa. É uma história que vem da Europa, possivelmente talvez de outras regiões, mas foi consolidada, ela vem da Europa. E como é essa história, então, do Barba Azul? Havia num local, então, um homem, né? Ele era possuidor de um castelo, era um homem importante, ele tinha bens, né? Ele era conhecido. Só que ele tinha um aspecto que causava uma certa estranheza. Ele tinha uma barba azul, uma barba azul. E perto dele morava uma família, uma senhora, né? Que tinha três filhas jovens, mocinhas, né? E que conheciam o Barba Azul e achavam, elas tinham, ele causava uma certa estranheza, como eu falei, causava uma certa repugnância até, né? Essa barba azul, essa coisa que destoava, né? Destoava do que era corriqueiro, né? E ele começa então a cortejar, né, essas moças. E inclusive, ele pede uma delas em casamento, mas ela não responde, ela né, não aceita esse pedido de casamento. E um belo dia ele convida a família, a mãe e as três filhas, para passearem com ele na floresta. E ele chega numa carruagem toda enfeitada, com flores, eles passeiam por lugares muito bonitos, e param para fazer um lanche, ele levou comidas maravilhosas, bebidas, né? E tratou todo mundo bem, disse coisas divertidas, todos se divertiram muito. E quando voltaram para casa, as moças comentavam, né, que ele não pareceu tão estranho, ele parece um homem gentil, parece um homem legal. A mãe não, na história, a mãe não fala, a mãe não se posiciona. E as irmãs mais velhas dizem, ele parece uma pessoa legal, mas nós eu não quero mais ver, não queremos mais ver esse homem. E a irmã mais moça, a filha mais moça, ela gostou dele, né? A filha mais jovem, menos experiente, mais crédula, ela pensava sempre, mas parece que essa barba não é tão azul, né? Ele é um homem gentil. E ele acaba pedindo a moça em casamento e ela diz sim. Ela casa, portanto, com o Barba Azul. Né? Foi um casamento belo, foi uma festa muitas pessoas do local participaram, ela estava muito feliz, ela estava muito bonita. E toma posse, então, do castelo, dessa casa grande, né, rica, com muitos cômodos, com muitas comodidades. Até que um dia está tudo bem, ela se sente feliz com esse marido, com o casamento. Um dia ele diz para ela que ele ia ficar um tempo fora e ele ia deixar o chaveiro, né, com todas as chaves da casa para ela. Ela poderia então abrir qualquer porta, ela poderia fazer festa, chamar a família dela, as irmãs, poderiam fazer jantares, poderiam dançar, ouvir música, fazer o que desejassem. Ela só não poderia abrir uma das portas
que tinha uma chave minúscula, com desenho até na chave, com desenho na chave. E ele viaja. Ele diz que ele não vai ficar muito tempo fora e que ele fica certo que ela vai cuidar de tudo e vai seguir as instruções dele. E ele viaja então. E ela chama as irmãs para ficarem com elas. As irmãs vêm e começam a olhar a casa, né? E achar tudo muito interessante. E daí então ela conta que elas podem olhar tudo, abrir todas as portas, menos a da chave. E uma das irmãs diz assim: olha, mas o que tem neste lugar, né? Por que não pode abrir esse quarto que tem essa chave minúscula? Por quê? E a moça não sabe. A irmã mais jovem não sabe por quê e nem sabe qual o quarto que tem essa chave. Então elas começam a abrir as portas, começam a procurar. E abrem portas, então, né, algumas portas têm tesouros lá dentro, objetos de arte, outras têm dinheiro, têm cofres com muito dinheiro, outras têm roupas muito bonitas, e assim por diante. Elas vão indo, percorrendo o castelo, até que no porão, vejam, no porão, né, na parte de baixo, na parte que fica mais oculta da casa, elas abrem uma porta, né, conseguem abrir uma porta com a chave minúscula. Em princípio está tudo escuro, está absolutamente escuro naquela peça, e elas acendem uma vela e verificam que tem montanhas de ossos e caveiras, né, numa montanha. No conto ela diz como se fosse uma pilha de maçãs, muitas caveiras. E elas recuam horrorizadas com aquilo, fecham a porta e a chave imediatamente começa a sangrar. E mancha a mão da moça, ela coloca no bolso do avental e começa a manchar, a escorrer pelo avental e ensanguenta, deixa ensanguentado todo o avental. Ela corre para a cozinha e tenta arear, né, com esfregões, com sabão, lavar, e o sangue não para de sair da chave. Então ela esconde essa chave no guarda-roupa. Esconde no guarda-roupa e ouve em seguida que o marido está chegando. E ele chega e pergunta: e então, mulher? Tudo bem? Cuidou tudo direitinho? Tá tudo certo? E ela diz que sim, tudo certo. E ele olha então o molho de chaves e diz: mas tá faltando uma? Tá faltando a chave pequenininha? Então ela diz: olha, fui andar a cavalo e perdi a chave. Ele diz: não, você não perdeu. E esse sangue? E esse sangue todo que você tem? Esse sangue todo, e vai até o guarda-roupa dela, abre a porta do guarda-roupa e tá tudo ensanguentado. A chave não havia parado de sangrar e ensanguentou todas as roupas, todos os vestidos ricos de seda, maravilhosos, estavam todos molhados de sangue. Então ele fica furioso, ele agarra ela pelos cabelos e diz: você fez isso, você entrou naquele lugar que eu tinha dito que não podia entrar, e agora você vai ter o mesmo destino que as minhas outras esposas. E pega ela pelo cabelo. E ela então diz: por favor, me dá um tempo, eu preciso de um tempo, deixa eu me preparar. E corre e chama as irmãs. E pergunta para as irmãs: onde que estão os irmãos? E elas gritam, chamando os irmãos, e ele batendo na porta para pegá-la. E ela perguntando às irmãs: onde estão os irmãos? E elas dizem: estamos vendo a poeira dos cavalos, e eles vêm. E quando ele está prestes a abrir a porta para esganá-la, para matá-la, os irmãos entram no castelo, né, com as adagas, e eles conseguem pegar então o Barba Azul e matar o Barba Azul. E essa então é a história do Barba Azul. Uma história que veio através dos tempos até nós neste momento atual. Então, o que diz para nós, né? O que nós podemos aprender, o que nós podemos pensar, né, em relação a essa história? E aí tem aspectos muito importantes que nós vamos usar hoje, na atualidade, nos dias atuais, né,
muitas dessas ocorrências, muitas dessas características da família, da moça, do Barba Azul, né, que no livro é colocado como predador, né, elas continuam sendo passadas, né, pela cultura, pelos contos, pela forma de educar as crianças, e elas continuam ainda em pé, elas continuam vigentes. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria comentar é a questão daquilo que a gente chama dos estereótipos, né? Da maneira como a gente educa os meninos e as meninas na nossa cultura. Tá? Desde essa época lá da Europa, desde antes, em vários locais do mundo, ainda, né, essa diferenciação entre meninos e meninas já começa, às vezes, na barriga da mãe, com uma ecografia, para saber se é uma menina ou um menino. E muitas sociedades, o menino é muito mais valorizado, inclusive nas nossas. Inclusive nas nossas. Não é por todas as famílias, mas meninos são muito mais valorizados em várias culturas. E a educação que é dada para os meninos, para as meninas, é completamente diferente. Já começa com a roupinha azul e a roupinha cor-de-rosa, lá no início, né? Então, diferenciando, os bebês são praticamente iguais, mas já tem uma diferenciação, né, sexualizada, né, no momento do nascimento. E os meninos, então, eles são ensinados a serem ativos, né, a fazerem brincadeiras de rua, a serem espertos, a gostarem de jogos mais ativos, né? Enquanto que as meninas, elas são ensinadas a ficarem em casas, a serem mais calmas, né? A não subirem em árvore, a cuidar dos seus vestidos, não sujar a roupa, né? Ajudar já desde pequenas, né, nos trabalhos domésticos. Os meninos geralmente são eximidos disso, eles não precisam ajudar. As meninas, sim, elas precisam ajudar, secar a louça, já muito pequenininhas, e elas já começam a receber bonecas, né, como seu brinquedo. Elas já são treinadas para serem mães no futuro, a cuidar de bebês, né, a cuidar, a trocar de roupinha, a dar banho, a fazer. A brincadeira são todas as atividades do mundo adulto. As meninas são ensinadas a serem boazinhas, a serem ingênuas, a serem desejadas pela sua beleza, né? Pelas suas características, não pela sua personalidade, pelo que elas vão fazer, né? Então, isso faz com que elas sejam ensinadas a serem as presas, né? E a não terem voz ativa. E isso que nós vamos ver na filha mais jovem. A filha mais jovem, ela não segue, né, os seus instintos de loba, como diz a Clarice Estes. Ela diz que uma mãe loba, quando ela sai para caçar, ela tem lobinhos pequenininhos, ela empurra eles para dentro da toca, ela não deixa eles saírem, porque eles ainda não têm tamanho e maturidade suficiente para sair para fora e enfrentar um predador, enfrentar uma doninha, enfrentar um outro animal. Eles vão ser caçados e mortos. As mães, na cultura humana, elas têm que ensinar as filhas e os filhos a se protegerem. Né? Ensinar as filhas como que elas vão seguir os seus instintos, quando elas estão percebendo que alguém não é confiável, tá? Elas não podem ser ingênuas, né? Elas têm que se preservar, elas têm que sair de uma relação, não tem nem que começar muitas vezes, né? Então isso é a primeira coisa que a gente vê, né? Essa mãe não tem fala, não tem voz, né, na história do Barba Azul. De alguma maneira, né, as filhas mais velhas, elas têm mais intuição, têm mais tino, mas de alguma maneira a irmã mais moça, ela é ingênua, ela é a boazinha. E elas já tinham tido, a intuição feminina delas, das irmãs, já tinha mostrado que aquela Barba Azul, no caso a Barba Azul é uma metáfora, como a gente diz, né? Uma coisa só simbólica. Poderia ser um homem que é violento com a mãe dele, poderia ser um homem que nunca trabalhou e já está na idade adulta, né? Poderia ser coisas que indicam para uma moça que
que não é a melhor escolha. A intuição dela, né, desenvolvida, se ela não está muito ingênua, muito despreparada, muito iludida com o que quer que seja dito, né, ela tem que funcionar. E ela funciona dessa maneira, quando as mães, quando as famílias ensinam as meninas a se defenderem e a confiarem nas suas percepções e nos seus instintos. Bom, depois nós temos um outro elemento que é a questão de testar a mulher, né? Então ele sai, o homem vai viajar e ele quer que ela cumpra as ordens, né? Que ele deixou. Ele deixou um conjunto de regras, né? Que tem que ser cumpridas. Tá? Ela não pode entrar num dos quartos, né? E então isso também a gente vê na sociedade atual, quantas vezes os homens às vezes saem e deixam um rol de prescrições para uma mulher. Ela não pode ir visitar a vizinha, por exemplo. Ela tem, se ele chega e a janta não está pronta, muitas vezes isso significa uma briga e pode significar inclusive uma situação de violência, porque a janta, aquela obrigação dela não foi cumprida e não foi preparada, sem nem saber o que aconteceu. Porque isso, né? Porque a mulher não fez, muitas vezes, né? Então, assim, esse rol de atividades, de deveres que a mulher tem que desempenhar e tem que executar. Né? Ela não pode abrir uma porta. Uma porta, ela sempre significa algo que está lá atrás, algo que pode ser um conhecimento, né? Que pode ser algo bom também, né? Algumas portas tinham um tesouro atrás delas, mas aquela porta que foi aberta, ela tinha pessoas mortas, né? Então tinha todo um lado, né, na vida daquele homem, do Barba Azul, do marido daquela mulher, que ele queria que fosse oculto. Né? Não podia ver aquilo que representa, no caso, são as caveiras e os ossos, né? As mulheres mortas. A morte ali pode representar também mulheres mortas psiquicamente, né? Mortas nas suas personalidades, né? No seu instinto vital, na sua vontade de trabalhar, né? De produzir algo. Né? Então a gente sabe de quantas mulheres, por exemplo, que são aprisionadas e não podem trabalhar. Né? Os maridos impedem que elas trabalhem, que elas executem algum tipo de trabalho, às vezes nem remunerado, mas que possa lhes gerar uma satisfação interna. Né? As nossas produções são algo que nos abastecem psiquicamente. Nós precisamos fazer, né, obras, pinturas, arte, dança, culinária, costura. Né? Então, o quanto o ser humano necessita, né, dessas produções para se sentir energizado, se sentir pleno. Né? E quantas mulheres que são obrigadas a não sair de casa. Quantas mulheres são fechadas em casa, essa questão da porta e da chave, né? Num trabalho, numa pesquisa que eu fiz uma vez, a gente visitou mulheres e às vezes tinha um palito de fósforo na maçaneta externa da porta, ou seja, ela não podia sair. Né? Então, o quanto essa porta, essa interdição, né, não necessariamente significa a morte física, mas é a morte intelectual, a morte da personalidade, a morte de toda a vitalidade, né, que uma pessoa pode ter, a criatividade. Né? E isso tinha acontecido com as outras mulheres, então tinha essa interdição. E aí nós vamos para um outro elemento dessa história, que é a chave, né? A chave. Então, a chave, ela abriu a porta de um conhecimento, né? Um conhecimento duro de ser visto, mas um conhecimento necessário. As mulheres precisam conhecer os seus parceiros, né? Não pode viver numa situação de ilusão romântica, né? Tem que saber de todos os lados, né? Da pessoa inteira. Então essa porta representa isso, essa porta né? E essa chave que foi interditada significava o conhecimento da personalidade,
daquele homem, da violência que ele manifestou, que havia manifestado em relação às mulheres, em relação ao feminino, né? Isso também não significa necessariamente que ele tivesse tido muitas mulheres, mas em relação ao feminino, aquilo que o feminino representa. Eu lembro de um grupo de mulheres que eu participava, coordenava, e que uma das mulheres, discutindo essas questões similares a que a gente está vendo agora com essa história, uma das mulheres dizia o seguinte, uma mulher mais velha: meninas, moças, né, chamando o grupo, a gente tem que ver como que um homem trata, antes de namorar, de casar, né, de ter laços mais profundos, como que um homem trata a mãe dele. É da maneira que ele trata a mãe dele que ele vai tratar a namorada, a esposa dele depois, né? Se ele trata, né, se ele é grosseiro, né, deixa ela, a mãe mora sozinha, ele deixa, jamais visita, telefone de 2 palavras e bate o telefone, não é solidário, não é parceiro, não é amigo. Então, né, a intuição está dizendo que, opa, né, vamos olhar isso aí, como é que é. Né? Então, isso era um conselho, era né, um chamamento de uma mulher, de um grupo de mulheres. Bem, a chave sangra. Né? A chave sangra. Então, o que que significa, né, esse sangramento? Né? E ele pode ter várias interpretações, né? Várias maneiras a gente olhar isso, né? Todo conto, assim como as parábolas bíblicas, as poesias, as histórias, muitas vezes elas se prestam a várias interpretações. A gente pode dizer, olha, isso parece tal coisa, mas parece uma outra coisa também, né? Não tem, digamos, uma, uma interpretação única, né? Então, a chave que sangra, ela pode significar tanto a perda das capacidades vitais, né, de uma mulher, então ela sangra, né, quando uma mulher tá aprisionada, está impedida de se manifestar livremente, ela sangra de certa maneira, ela sofre, né, então representa um sofrimento, e também significa, no meu entendimento, uma marca de que depois que tu abre uma porta, depois que tu conhece algo, que tu percebe, que tu tem aquele, né, tu entendeu uma situação, né, aquilo que os psicólogos às vezes chamam de insight, é uma luz, né, que se chamava eureka, descobrir. Né? Quando a gente descobre algo, a gente não consegue mais voltar atrás e fazer de conta que a gente não sabe aquilo ali. Não adianta. Então, para mim, também sangrar, essa marca, significa que, bom, agora ela viu quem que é realmente aquele parceiro dela, ela tem o conhecimento, né? E o conhecimento é algo que nos liberta, né? Que nos ajuda a ter uma dimensão muito maior de nós mesmos, do mundo, das relações, né? E da vida. Então, essa chave né, que chora, que sangra, representa isso. Bom, nós temos uma outra situação, então, quase no fim do conto, quando a moça diz para o marido, né, para o Barba Azul, prestes a esganá-la, a matá-la, ela pede um tempo, né? Pede um tempo. Então, o que significa pedir um tempo, né? Recuar e dar a volta. Recuar e dar a volta e reunir de novo as forças, as energias, né? Para conseguir lutar, né? E que diz agora, voltando para o livro, né? Que recuar e dar a volta são movimentos de um animal que se enfurna na terra para fugir. Né? Então que o recuar, né? A gente vive numa sociedade que diz que a gente tem que sempre ir para frente, mas não. Muitas vezes o mais saudável, o correto, o que vai nos assegurar, né, a manutenção da integridade é o recuo.
né? Se lançar em frente para uma batalha perdida é completamente imbecil. É o que a gente não deve fazer, é enfrentar uma batalha perdida. E é isso que ela faz. É isso que ela faz quando ela pede um tempo, né? Então, ainda Clarice, o que ela diz? Ela diz que esse é o momento no qual a mulher cativa, a mulher presa, passa da condição de vítima para a condição de alguém com a mente afiada, os olhos astuciosos e a audição apurada, né? É o momento que ela chama, então ela pede um tempo, ela chama as irmãs e chama que chamam os irmãos. Então, o que significa? Ela chama ajuda, ela chama por ajuda, tá? A importância de pedir ajuda, né? Muitas vezes a batalha ela não vai ser ganha de forma solitária, né? Ela é coletiva. Então é isso que ela, né, que é colocado nesse momento quando as irmãs e os irmãos significam outros elementos potentes, né? Outros poderes que a gente pode acionar em outras pessoas e na gente mesmo no momento, né, do impasse, de uma luta, né, de uma tentativa de sair de uma situação como a situação dela, que ela estava sendo ameaçada de morte, né? Então é um momento que a gente aciona poderes instintivos, a nossa intuição, a nossa resistência, a percepção, né? Todo o corpo se prepara para uma luta, né? E essa luta, que no fim ela vence, ela é vencida por acionar um coletivo, tanto de poderes internos, de capacidades internas que a gente possui, né, como essas que eu falei, a intuição, a visão, a audição, a percepção, quanto o chamamento de outras, né, de outras pessoas, de outros elementos que são as irmãs e os irmãos, né, ou o nosso feminino representado pelas irmãs, e aí o feminino que ajuda, o feminino potente, né? Que pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma vizinha, pode ser uma comadre, pode ser uma amiga, também representando agora numa figura real, né? Pode ser uma organização não governamental que a pessoa vá, pode ser um grupo de mulheres. Então, esses elementos representam essa força, né? É o que as irmãs estão representando no conto. E os irmãos significam um masculino solidário, um masculino que ajuda, que protege, né? Que vem, né, no momento que é pedido, e não um masculino que expolia e que mata a criatividade, os poderes do feminino. Então, me dirigindo para o final, de novo, peço a vocês, né, que mandem cartas, mandem notícias, mandem missivas, mandem recados pelo WhatsApp, né, entrem em contato, me tragam, né, e tragam elementos para a gente trazer aqui, conversar, para a gente interpretar, debulhar, e para que eles possam nos servir como guias, como ajudas, como estímulos para a gente pensar, né, em termos de problemas que nos afetam, em termos de ajudas que nós podemos fazer, em termos de mecanismos criativos que nós podemos acionar, né, para ajudar a nós e ajudar a outras mulheres e também a outros homens, para que nós possamos ser, né, mais socialmente menos violentos, mais igualitários, mais fraternos, né, mais irmãos uns dos outros. Então, lembrando ainda a Rádio Quintanares, né, esse programa da Rádio Quintanares, vocês podem tanto mandar mensagens para a própria rádio, né, via site, quanto para o e-mail que a gente organizou para, né, para fazer esse contato, que é o criticasrotas@gmail.com. Críticas sem acento, críticas sem acento. Então, bom dia, boa tarde e boa noite a todas e todos que nos ouvem. Um grande abraço, um abraço grande e carinhoso para vocês todos. Obrigada.